Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Hoje estou aqui com a repórter Sofia Guiar e vamos entrevistar o ministro da Previdência e presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Presidente licenciado, viu? Desde janeiro eu estou licenciado no PDT. Tá bom. Ministro, vamos começar falando dessa questão da fila do INSS, né? Nessa semana foi divulgado que o número de pedidos à espera de análise no INSS caiu apenas 5,7%, um ritmo que foi considerado baixo diante da meta estabelecida pelo governo de zerar até o fim do ano a espera acima de 45 dias. O próprio presidente do INSS disse que os números ficaram aquém do esperado e eu queria saber qual que é a avaliação do senhor dessa redução tão pequena? Bom, em primeiro lugar, essa fila é uma herança maldita que recebemos do governo anterior, né? Mais de 1.800.000 pessoas aguardando algum resultado de seus pedidos. Segundo lugar, nunca teve fila anterior, há 10 anos atrás, do INSS, porque só tinha o atendimento por telefone, 135, e 135 atendia e marcava. O que não tinha vaga não marcava, não fazia fila. Não existia o INSS. Era fila presencial. Tinha gente que ficava, às vezes, dormindo na fila para poder ser atendido. Desde a introdução do meu INSS, começou-se a se registrar todos os pedidos de todos os que querem algum tipo de benefício da Previdência. A partir desse momento, de mais ou menos 10 anos, começou a surgir um tipo de fila cadastrada dentro do meu INSS e dentro do 135. Todos que entravam com algum pedido era cadastrado esse pedido. Aí começa, há 10 anos atrás, a surgir a fila. A lei fala que o aceitável é que a pessoa espere até 45 dias. Nós temos hoje, fizemos primeiro um levantamento do que é essa fila, o que ela representa, quanto tempo é de demora e as várias ramificações de fila, porque são vários tipos de pedidos dentro do INSS. Por exemplo, pedido do BPC, beneficiário da prestação continuada, é um tipo de fila. Pedidos que precisam da perícia pré-anuncial, é um outro tipo de fila. Pedido de aposentadoria, vários tipos de pedido, inclusive passou-se para a Previdência Social, por exemplo, uma novidade, que é o seguro-desemprego. O seguro-defeso, que é para os pescadores. Só dessa dos pescadores são cerca de 800.000 pedidos anos. E tem na fila do estoque daquilo que ainda não foi resolvido, mais de 500.000 por decisão judicial aguardando finalização de um processo entre os advogados e os pescadores. Eu estou te dando alguns exemplos dessa realidade. Começamos há mais ou menos 30, 40 dias um novo programa de enfrentamento da fila, que não tem nada a ver com o que foi feito anterior do bônus. Por que não tem nada a ver? À época, o governo anterior criou o bônus para fazer o que eles chamavam de enfrentamento à fraude. Colocou cerca de 2.000 militares trabalhando no INSS para enfrentar o sistema da fraude, entre aspas, da Previdência, pagando uma bonificação. Isso é uma realidade. Essa bonificação não não equacionou a possibilidade de fraude, se é que existia, onde eles colocaram. Aliás, o Tribunal de Contas fez um parecer sobre isso, datado de 2019, o parecer do Tribunal de Contas era de 2019, e esse bônus não funcionou, não existiu. Desse bônus surgiu o monstro que foi a fila, 1.800.000 pessoas. Agora, 45 dias, nós fizemos, depois de quase 6 vezes de reuniões com o Ministério da Gestão, Casa Civil, a Previdência, o INSS, um programa de enfrentamento da fila, e que se resume o quê? Para ser bem simples de objetivo. Criar para os servidores do INSS e para os servidores da perícia médica um contraturno, um extra de horário, para que eles sejam bonificados, ajudando a resolver e equacionar os processos demorados que tem essa fila. Só para dizer bem claro, primeiro, a proposta de até dezembro estar enquadrado na lei, eu nunca falei em zerar fila, que é impossível zerar fila. Só para você ter uma ideia, nesse mês passado de agosto, foram 1 milhão de pedidos iniciais. O que é pedido inicial? 1 milhão de requerimentos que as pessoas estão pedindo algum tipo de benefício. Isso você não resolve no dia para o outro. Além de resolver 1 milhão que entrou no mês de agosto, nós ainda conseguimos abaixar cerca de 200.000, 180.000
da fila que existia dos antigos pedidos de processo. Então, zerar a fila é impossível, porque todo mês entra entre 800 mil e 1 milhão de pedidos. Você tem que atender esse pedido do mês e ainda resolver o que estava acumulado anteriormente. Por isso, nunca será zerada a fila. Sempre terá um pedido dentro da lei, que eu espero que até dezembro, final de dezembro, a gente consiga atingir, que é o prazo máximo de 45 dias. Uhum. Oi, ministro, tudo bom? E dentre essas medidas que o senhor acabou de falar, por exemplo, a questão do extraturno e tal, o senhor avalia que o governo tem que adotar novas medidas, como a gente mostrou? Não houve foi considerado um ritmo abaixo do esperado. Como que o senhor avalia que o governo deve adotar novas medidas para então ter uma aceleração ainda maior nessa diminuição de fila do INSS? O que o senhor acha disso? Bom, primeiro, essa configuração, afirmação de abaixo do esperado não é a minha opinião. Por que não é a minha opinião? Porque nós abaixamos mais de 150 mil pedidos. Isso é um número volumoso, não são processos simples. Muitos desses processos faltam documentos, muitos desses processos não têm identificação. Nós temos pedidos de um mesmo CPF, uma mesma pessoa, com 3, 4 pedidos diferentes. Nós temos uma rede de advogados que fazem a intermediação entre o pedido para 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Então, é um processo complexo. Abaixar cerca de 180, 170 mil no único mês é algo muito forte, do meu entender, que além, repito, desses 120, 130, 150, que a gente pode baixar todo mês, esse mês terá isso também, nós temos a fila de 1.800.000. Então, nós estamos abaixando a fila e atendendo esses 1 milhão que estão pedindo inicialmente. Bom, ao lado disso, que é um programa especial para efetuar a fila, nós estamos fazendo uma série de ações perenes, permanentes. Por exemplo, eu peço ajuda de vocês na divulgação disso. Ateste médico, atestado médico. O que é o ateste médico? Hoje, qualquer cidadão, pelo meu INSS, ligando para o 135, pode pegar o seu atestado que ele recebeu para poder ser licenciado do seu serviço, sofrer um acidente, ter algum tipo de problema de saúde, anexando esse atestado do seu médico, só entra na parte administrativa checando aquele atestado e em 15 dias você já dá aquele tipo de benefício para quem tem a licença médica. Estou dando um exemplo inovador que nós estamos fazendo. Ao lado disso, tem várias medidas que nós estamos em convênios e acordo de cooperação com vários órgãos. Por exemplo, estamos conveniando agora e vai começar a efetivar isso com a Marinha para a questão do seguro-defesa. Por que a Marinha? É a Marinha que dá autorização por barcos de pesca e de pescar. Então, a Marinha tem os dados, o nome, se é pescador, se não é pescador, vai nos ajudar a combater a fraude, né? Então, a Marinha, quando faz o cruzamento desses dados conosco, está nos ajudando a dar mais agilidade no seguro-defesa. Outro, Ministério da Saúde, além do ateste médico que nós estamos fazendo, nós estamos introduzindo, brevemente será lançado, com o Ministério da Saúde, o atestado eletrônico. O que é o atestado eletrônico? É um modelo que vai ajudar as pessoas a ter mais facilidade no seu pedido de aposentadoria. Terceiro, nós vamos começar a introduzir o que a gente chama de telemedicina. Hoje, no mundo moderno, isso usou muito, agora, infelizmente, na pandemia, com a telemedicina, com o computador, até com o celular ligado, você pode ir aonde a população está. Dessa fila que nós temos, mais da metade dela, 60% dela, é no que eu chamo Brasil profundo, nas locais mais distantes, nordeste do Brasil concentra praticamente 50% dessas filas, e essas filas grandiosas não são em nenhuma grande cidade, grande metrópole ou em torno dela. São nas áreas mais distantes, onde tem mais difícil de acesso. Com a telemedicina, nós vamos poder, por exemplo, conveniar com uma prefeitura, com o Sistema S, com quem tem um sistema de informatização bom, e fazer esse atendimento na hora para a população, até pelo celular. Então, em alguns casos, fica fácil, o próprio perito que vai examinar, que vai examinar isso é um perito, mas o perito pode saber, como nós estamos fazendo agora, eu estou falando com você de Brasília, vocês estão em São Paulo. Então, o perito olhando para você pode estar convencido que está ok, já está liberado. Se não tiver ok liberado, aí sim terá que marcar. Essa telemedicina já foi feito um teste há 2 anos atrás, foi um sucesso, e está sendo adotada no mundo todo. É um outro patamar que nós vamos usar para melhorar. Outro exemplo de situação permanente que nós estamos tentando resolver. Ministério do Desenvolvimento Agrário, é quem cuida do cadastro dos trabalhadores rurais.
Você sabe que, por força da Constituinte de 88, os trabalhadores rurais, mesmo aqueles que nunca contribuíram com a Previdência, no meu ponto de vista, corretamente, têm direito ao benefício da Previdência. Só que esse cadastro é do MDA. Com o nosso acordo, o MDA dá automaticamente esse cadastro para a gente, facilita também a concessão desse sistema de aposentadoria para o trabalhador rural. Ainda está numa fase de checagem, são muitos números, é um sistema que não é simples de resolver, mas é uma solução que, assim que a gente conseguir introduzi-la na prática, vai ajudar a resolver também o grande processo da FIA. Então, acordo com o MDA, e um outro acordo de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Social. O que é com o Ministério do Desenvolvimento Social? Nós temos ali o Bolsa Família e o programa de atendimento à carência das pessoas que dependem de assistência social. O INSS também tem uma parte de pagamento de assistência social. Por isso, não é só Ministério da Previdência Social, também tem o social. Com o convênio que a gente está fazendo, atualizando com o Ministério do Desenvolvimento Social, nós vamos bater os números. O que está no desenvolvimento social, o que está na Previdência Social, porque ninguém pode ter direito a dois tipos de benefícios governamentais ao mesmo tempo. E qual o fenômeno que acontece? Quando a pessoa perde algum tipo de benefício do desenvolvimento social, ela vem para a fila da Previdência pedir algum tipo de benefício. Muitas das vezes, infelizmente, tem documento nenhum. Então, a fila tem aqueles que têm documento, aqueles que não têm documento nenhum, aqueles que são representados por algum terceiro que coloca 1.000, 2.000 pedidos pelo sistema por minuto. Nós temos toda hora o sistema caindo, que é a DataPrev que organiza, pela quantidade de pessoas que acessam. Só para ter uma ideia, querido, não sei se eu estou muito longo na minha explicação, mas é para dar uma satisfação a vocês que tão gentilmente me entrevistam. Mês de agosto, 50 milhões de pessoas acessaram ao nosso sistema Meu INSS. Olha só o número que é. É o portal mais visitado, GovBR. É o da Previdência Social. Eu estou com isso justificando, eu estou dizendo para pôr a ideia do volume de pedidos que nós temos. Né? Às vezes uma própria pessoa tem 10, 15, 20 tipos de dúvida, entra no meu INSS. Então, estamos também com a DataPrev nos ajudando muito, eu sou muito grato à DataPrev. Você tem uma ideia, a DataPrev estava para ser privatizada no final do ano passado. A DataPrev estava completamente defasada, estava completamente sucateada. Eu então, só queria avançar um pouquinho aqui, porque o senhor disse que está com o prazo curto. Ontem o governo enviou um congresso ainda nesse assunto, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei para diminuir ainda nessa questão, né? Que é mais ou menos aquele mesmo texto da MP, né? Só que o Lira parece que não está gostando muito que o governo fique enviando as coisas por MP, e aí agora enviamos para o projeto de lei, é isso? É o acordo que foi feito, é o acordo do projeto de lei com urgência urgentíssima. Como a medida provisória está em vigor até novembro, isso não atrapalha nada. O acordado é que isso se vote rapidamente e vai acontecer. E em julho, o presidente Lula tinha dito que ia se reunir com o senhor para tratar sobre essa questão da fila e ver se o problema era se não tinha dinheiro para pagar funcionário, se era falta de funcionário. Vocês fizeram um diagnóstico em relação a isso? Fizemos, ele já liberou esse programa de enfrentamento da fila depois dessa reunião. São cerca de 120 milhões que nós vamos ter só para pagamento extra. Nós já chamamos mais de 1.000 funcionários para o INSS concursados no ano passado. Agora são mais 250 que estão finalmente para poder ser chamados, porque tem que ser treinado e tal. Então, o presidente está dando as condições para a gente chegar em dezembro e cumprir o prometido de ter a fila em 45 dias. Perfeito. Ministro, ontem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo discute a possibilidade de garantir aos municípios um parcelamento de dívidas de previdência, com a retirada de pagamentos e multas, o que seria uma espécie de refis, né? Isso seria uma alternativa ao trecho do PL da desoneração, que reduz a alíquota da contribuição previdenciária para todos os municípios até 2027, que pode trazer um prejuízo, inclusive, para a Previdência. O senhor tem mais detalhes sobre essa medida? O que isso pode impactar de fato na Previdência? Ainda não, porque está numa fase de estudo, né? Então eu não vou me precipitar sem ter todas as bases para poder fazer uma afirmação a vocês. Mas você não perde aquilo que não tem. Na verdade, a maioria dos municípios brasileiros não estão conseguindo cumprir os seus compromissos com a Previdência Social, não estão pagando. Porque eles não conseguem pagar a dívida que tem com os funcionários, que já fez o seu regime próprio,
Muitos têm regime próprio e têm regime seletista. Trabalham com os dois regimes. Então, muitos não conseguem pagar o regime próprio, que também a sua fiscalização é feita pela Previdência Social, e outros não conseguem pagar sequer em dia os seus seletistas. Então, o que o governo tem que começar a encontrar uma forma de facilitar a vida dessa base da sociedade importante, que são os municípios, onde está exercida a cidadania, sem grandes perdas para a Previdência Social. E isso é que estamos estudando, avaliando, junto com a Casa Civil, para ver o caminho a seguir. O senhor acha já que tem essa uma reunião em relação a isso? O senhor já se encontrou com o ministro Rui Costa? Tem alguma previsão de se encontrar com o presidente Lula? Por enquanto, o trabalho está sendo feito entre as equipes técnicas. Né? As equipes técnicas estão examinando, estão cruzando os números, estão vendo, para depois a gente entrar na fase decisória. Os ministros só entram quando tem todos os informes necessários, todas as bases de dados necessários para ter uma decisão final. O senhor acha que fazer um refinanciamento das dívidas dos municípios com a Previdência é melhor do que reduzir a alíquota deles com a Previdência, como foi colocado no projeto de exoneração? É isso que está sendo calculado. Porque, vou te dar um exemplo. Foi introduzido a obrigatoriedade dos municípios fazerem seus regimes próprios, os fundos próprios para os funcionários públicos municipais. No segundo governo Lula, ele fez um refinanciamento das dívidas para esse regime próprio. Ele deu um prazo de 20 anos para pagamento, com taxa de juros TR da inflação do período, e isso fez com que esses municípios se aliviassem o caixa para fazer investimento, que é o que gera emprego. Então, é um estudo que também está sendo feito, repetir esse processo de refinanciar as dívidas com o regime próprio. O regime seletista já é uma outra complexidade que o grupo está estudando ainda. Entendi. Ministro, mudando um pouquinho de assunto de novo, o Estadão divulgou hoje que alguns economistas estão cobrando do governo mais detalhes sobre as estimativas de receitas e despesas do orçamento, porque estão calculando que os gastos projetados por pagamentos de benefícios do INSS no ano passado estão subestimados em pelo menos 10 a 20 bilhões. Né? As despesas com pagamento de benefícios estão subestimadas. O senhor também acha isso? Como é que o senhor está vendo? Essa questão de análise econômica futurológica é muito difícil de você ter uma precisão dessa informação. Por quê? Nós temos várias coisas que ainda podem acontecer. Se a gente andar, em média, você tem de 45% a 50% dos processos que dão entrada no INSS sendo deferidos, sendo aceitos. Olha, se você tinha 1.800.000 na fila, você vai ter aí um acréscimo de mais 900 mil nomes, em tese, né? Estou falando como média. O número de pedidos está aumentando. Né? Eu já te falei que agora, no mês de agosto, foi mais de 1 milhão de pedidos. Então, agora, pode ser que no mês que vem isso diminua, já teve mês que caiu bem. Então, não tem como. A questão da Previdência Social tem uma complexidade muito mais profunda do que apenas olhar números. E segunda questão que eu quero levantar, e insisto com isso permanentemente, a Previdência Social, hoje, ela sustenta 60% dos municípios brasileiros. Quando quero dizer que sustenta, é o dinheiro da Previdência, dos vários benefícios, esses quase 60 bi mensal, estão investidos na economia. Quem ganha, em média, R$ 1.700, não guarda dinheiro, compra alguma coisa, paga um remédio. Isso movimenta a economia. Mais de que 60% dos municípios recebem recursos, circula mais dinheiro da Previdência do que fundo de participação municipal. Então, olha o caráter social da Previdência Social. Desconhecer esse caráter social, esse caráter de ajudar a crescer a economia, quando dá o aumento real do salário mínimo, como o presidente Lula já o fez, ele está injetando dinheiro na economia. Essa é a grande diferença que a gente tem com uma visão um tanto quanto ortodoxa demais. O Estado não tem que dar lucro. Quem tem que dar lucro é a iniciativa privada, é o empresário. O grande lucro do Estado é a felicidade do seu povo. Acho que achar dessa minha afirmativa, mas é o que eu penso. A Previdência Social é o maior programa social das Américas. 38.400.000 brasileiros recebem algum benefício da Previdência. Como a gente vamos desconhecer essa massa de gente? Sabe, eu acho que se não tiver essa compreensão, tratar ser humano com número é desrespeitar a sensibilidade humana. Entendi. Mas tem alguma possibilidade do governo rever de alguma forma esse orçamento,
esse pagamento para o INSS? Pode sempre acontecer. Tem sempre épocas que você faz uma reavaliação e faz acréscimos, diminuições. Nós criamos agora um grupo de trabalho para examinar possíveis fraudes da Previdência. Toda hora, inclusive tem um serviço de inteligência que trabalha na Previdência, conjunto com a Polícia Federal, que está estourando processos de roubos da Previdência. Roubos mesmo, não tem outra palavra a dizer. Isso impacta também. Não é um nem dois, não, são milhares. Então, tudo isso vai ter que entrar no bojo dessa análise. Esse grupo de trabalho, que é presidido pela Previdência, já está trabalhando nisso. E nós achamos que até o final do ano vamos ter uma economia mais do que significativa em detectar processos fraudulentos, em erros, em corrupção de alguns setores, né? Em gente que está recebendo indevidamente. Isso tudo esse grupo de trabalho é que está fazendo. Perfeito. Bom, ministro, vou querer mudar agora um pouquinho de assunto, vou um pouco puxar para a política. O governo acabou de realizar uma reforma ministerial que oficializou a entrada de partidos do Centrão na esplanada. O que o senhor achou da entrada dos partidos PP e republicanos agora nos ministérios? E o senhor acredita que isso, de fato, vai ajudar a governabilidade do governo Lula? Porque nenhum desses partidos garantiu que será a base do governo, nenhum desses partidos traduziu em números quanto que o partido, a bancada, vai entregar mais de votos para o governo. Como que o senhor viu essa entrada? Como que o senhor acha que vai ser esse resultado? Bom, em primeiro lugar, o que o presidente Lula está fazendo não é diferente do que se faz na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. A articulação política das forças para que você tenha uma base de sustentação para votar aquilo que o governo entende como interessante, como importante, é a base da democracia. Você, numa democracia consolidada, você tem que aprender a conviver com os diferentes. Nós, do PDT, temos 18 deputados federais. Em alguns momentos, alguns deputados podem votar e votam contra a orientação nossa e do governo, porque é da democracia. Então, nós temos um fechamento, nós temos espaço no governo, um espaço de trabalho árduo, que é o que eu estou fazendo aqui na Previdência. Agora, a discussão é temática. Então, o que o governo fez? Fez uma aliança, onde ele vai ter mais parlamentares dessa base parlamentar, nessa base de sustentação, combinando, inclusive, com o presidente da Casa, que é uma pessoa que tem um poder importante da articulação política na Câmara dos Deputados. Isso é democracia. Ninguém inventou o deputado, ninguém fez um decreto nomeando o deputado, ele foi eleito. Nós temos que saber que, na democracia, conviver com os diferentes. Eu acho que o presidente fez o que tinha que fazer, pela necessidade de fazer e por dar uma sustentação maior ao governo. É a minha opinião. Ministro, a gente fez uma entrevista aqui nesse mesmo programa Papo Editor com o líder do seu partido, PDT, na Câmara, André Figueiredo, e ele disse que o PDT se sentiu escanteado nesse processo de reforma ministerial. Ele falou que o partido é um aliado histórico do governo e que só tem uma pasta, né? Tem também a do Waldel Góes, mas, enfim, foi indicado pela União, que só tem a pasta do senhor. Ele ainda até brincou que é uma pasta que traz mais problema. Falou o Lupe está lá lutando, mas se alguém quiser, eu até entrego, brincou, né? O senhor também se sentiu desprestigiado ou escanteado nesse processo de reforma ministerial? O senhor concorda com essa avaliação do André Figueiredo? Eu me considero desafiado. O André é meu amigo, meu irmão, há 35 anos, tem a opinião dele e eu tenho a minha opinião. Ninguém pode se sentir um brasileiro vivendo a realidade do Brasil, com esses 38 milhões e 400 mil que recebem algum tipo de benefício da Previdência, se sentir que não seja cumpridor da sua obrigação se melhorar esse serviço, se melhorar esse trabalho, se melhorar as condições dessas pessoas. É um desafio. Quem acha que vir para o governo é prêmio, é brinde, então é uma concepção de cada um. A minha é que é desafio. E vocês verão, até dezembro eu começo a encontrar um outro patamar da fila da Previdência Social, e a partir do ano que vem vocês vão ver uma nova Previdência, mais humanizada. Nós estamos fazendo muitas perguntas de prédios, porque hoje a Previdência não precisa mais daqueles prédios gigantescos, porque com o meu INSS, 50% praticamente do atendimento hoje já é informatizado, mas precisa estar bonito, precisa estar arrumado, as pessoas precisam ser bem recebidas. Eu quero, a partir de 2024, humanizar a Previdência Social. Então, acho que é um desafio. A opinião do André eu respeito, mas tem diferença dela.
Então, o senhor não se Perfeito. sentiu, não acha que o partido foi escanteado nesse processo de reforma ministerial? Partido político vive de responder à ansiedade da população. Eu estou desde a fundação no único partido da minha vida, que é o PDT. Alguém achar que um partido que tem a nossa natureza social, nosso compromisso social, que é ser escanteado, cuidar de 38 milhões e 400 mil brasileiros, é não pensar exatamente como está no nosso programa e no nosso estatuto. É um desafio. E eu amo desafio, adoro desafio e gosto de ser desafiado. E está sendo já debatida uma possível outra reforma ministerial, de olho nas eleições municipais do ano que vem, né? Que deve ter aí uma mexida nas planadas para contemplar os novos possíveis candidatos, enfim. E como a gente colocou, o PDT, que é o partido do senhor, tem dois ministros, que é o senhor e o Valdez Góes, mas ele foi da cota do União Brasil. Então, o senhor disse que está feliz na Previdência, que gosta de desafio, mas o senhor acha que o partido está satisfeito com esses espaços que tem até então no governo? Ou o senhor pretende pleitear, digo, o partido, pretende pleitear algum outro espaço a mais na esplanada? Bom, primeiro, eu estou feliz com a vida, não é só com a Previdência. Né? Eu gosto de viver, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto, inclusive, de fazer entrevistas e fazer isso que nós estamos fazendo ao vivo, né? Ter contraditório, isso é da democracia. Segundo, quando ganha um governo, não fomos nós do PDT que ganhamos a eleição. Nós tínhamos um candidato no primeiro turno contra o Lula, que era o Ciro Gomes, que ficamos com ele até o último momento. Nós perdemos a eleição. No segundo turno é que nós somos o primeiro partido a declarar apoio ao Lula no segundo turno. Quem decide qual espaço que deve ter é o presidente da República eleito, não somos nós. Nós podemos aceitar ou não. É natural que tenha uma bancada de 18 deputados federais, 3 senadores, sempre alguém querendo um espaço maior. As pessoas, o parlamento, principalmente, quer muito programas que executem atuação na sua área. Passe uma estrada, passe uma ponte, coloque uma luz, dê uma coisa mais direta. Isso é o mundo real. Mas eu, repito, eu sou feliz com a vida. Mas eu tenho convicção de que o PDT, tratando com seriedade, resolvendo os grandes desafios da Previdência, ele acaba tendo um grande capital político eleitoral com a população. Isso vai ficar marcado. Eu vou dizer uma coisa, eu sei que vocês não vão gostar. Eu fui ministro do Trabalho 5 anos. Levei saravaida de tudo quanto é lado. Até hoje, eu ando na rua e as pessoas veem e não sou agredido por ninguém, ninguém me xinga. Ao contrário, relembro do trabalho como um trabalho que tem algum resultado. E foi a mesma coisa. Quando eu assumi o trabalho, todo mundo dizia, pô, mas isso é um abacaxi, você não tem obra, você... E vencemos essa etapa. O PDT tinha 18, 19 deputados, foi para 27 depois. O desafio que você tem, o resultado desse desafio, se considera em voto. E nós aumentamos a nossa votação na nossa época. Vocês vão ver, vocês vão se surpreender do resultado que vamos dar na Previdência Social. Eu respeito muito a cidadania. E eu tenho certeza que esses 38 milhões e 400 mil, até o final do ano, vão ser mais de 39 milhões. Nós somos quase uma Argentina na América do Sul em população atendida. Será que as pessoas não param para perceber que essas pessoas vão reconhecer aqueles que trabalham por elas? Será que essa briga que eu fiz, e que muitos foram contra, para a parte da democracia, para baixar a taxa de juros, não tem reconhecimento de parcela da população? Isso é uma pergunta que fica no ar. Eu acho que terá. Só o tempo vai dizer. Ministro, teto do consignado. O senhor acha que vai ter o senhor prepara novas edições este ano ainda? Para que patamar? Queria saber se dá para chegar naquele 1,7% ao mês que o senhor queria lá no início do ano. Eu acho que eu vou chegar lá. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Esse ano ainda? Por que não? O Copom, seguindo nessa sequência de baixar a taxa de juros, a vez que baixar lá, nós vamos baixar aqui. Eu tenho muita esperança que aqueles 13,75 termine o ano em torno de 9, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E nós vamos ter que fazer a graduação da taxa na medida que ela for caindo. Então, isso nós já decidimos na última reunião do Conselho. Nós fizemos a proporcionalidade. Olha, cai, nós caímos aqui. O desafio que eu fiz no primeiro momento, e isso fez um grande debate, eu acho que foi a grande contribuição que nós temos.
contribuímos para discutir as altas taxas de juros, tínhamos coragem de fazer algo que ninguém tinha tido antes. Né? Então, começou a se debater, o Copom agora começou a ter uma consciência de que as taxas de juros são é um câncer para a sociedade. Ela impede o crescimento da economia, ela impede o capital produtivo de produzir, de dar emprego. Acho que isso começa a viver uma outra fase. Eu tenho esperança, quem sabe, até o final do ano chegar a 1,70. É o meu sonho, vou trabalhar para isso. O senhor se arrepende de ter colocado em 1,7 lá no começo do ano daquela forma, sem combinar com a equipe econômica? O senhor acha que foi... Eu sou humano, querida, eu tenho falhas. Toda hora eu falho. Eu digo sempre o seguinte, só erra quem trabalha. Como eu trabalho muito, eu erro mais do que a média. Mas eu acho que isso eu já estou corrigindo. Por exemplo, agora, todas essas questões anteriores, é uma experiência nova para mim. Eu nunca fui ministro da Previdência, fui do trabalho. Era uma outra relação. Né? Eu tenho uma visão bem forte sobre essa questão de taxa de juros e bem radical. Eu acho que, como falei anteriormente, uma palavra forte, a taxa de juros é o maior inibidor do crescimento de uma nação. Nós não podemos ter um recordista mundial de taxa de juros real. Isso é um absurdo. Como é que o Brasil vai crescer assim? Eu acho que eu posso ter falhado até na maneira de fazê-lo. Mas esse debate começou a existir na sociedade dos consignados, que tem uma diferença fundamental de qualquer outro empréstimo. Você tem a garantia do seu salário, vem desconto na folha, risco zero. Risco zero. Essa população ganha em média R$ 1.700. Ela, quando vai pedir um empréstimo, é para pagar alguma coisa, é para pagar uma conta, é para comprar um remédio, é para ajudar alguém da família. Eu tenho essa característica de sensibilidade social. Erro. Eu sou humano, mas sempre errando, querendo acertar. Ministro, muito obrigada pela participação do senhor. A gente já está chegando aqui ao fim do nosso prazo, infelizmente, porque a gente poderia conversar muito mais aqui com o senhor. Queria agradecer a Sofia, ao Bruno Nogueirão, que fez a nossa ponte técnica. Se o senhor quiser dar as últimas palavras aí, mas muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Minha palavra é de agradecimento. É sempre bom ter esse tipo de debate. É rico. Vocês são profundamente, além de educadas e bonitas, que embelezam a tela. Ao meu contrário, eu for a parte feia, mas vocês ajudam a gente a levar informação para a sociedade, que é o principal papel do jornalismo. Eu sou muito grato ao papel do Estadão, que a imprensa fez, da defesa da democracia. Isso ninguém vai tirar de vocês que trabalham no jornalismo. A nossa gratidão pela democracia que nós estamos vivendo hoje. Devemos muito ao jornalismo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada aos assinantes e até o próximo Papo com o Editor.